Olá, Márcio. Olá, professor Márcio Reis. Olá, alunos da escola São Pedro. Meu nome é Zevaldo Souza. Vim aqui hoje conversar um pouco com vocês, falar um pouco sobre a festa de São Bartolomeu, a convite do meu colega e amigo professor Márcio Reis. Gostaria de salientar a importância de entender um pouco a história da nossa cidade. Eu queria vir com algo melhor para vocês aqui. Infelizmente, o tempo, a correria não permitiu que eu trouxesse para vocês, que eu tenho certeza que vocês iriam gostar, um pouco sobre a história do Guaí. Mas o tempo está curto. Estou aqui na correria, aqui em Manaus, nesse momento. Mas vou falar um pouquinho aqui sobre a história de São Bartolomeu, a história da festa de São Bartolomeu e como São Bartolomeu, como santo protetor da cidade de Maragogipe, surgiu no imaginário e nas festividades da nossa cidade. Bem, quero começar com isso daí. É importante a gente pensar aqui que história ela também está ligada à questão de lendas. E eu sei que vocês são crianças e gostam de ouvir histórias. Então vamos lá. Uma história que eu gosto muito de contar. Uma vez, um homem, um escravo, ele estava caminhando pela região onde hoje você encontra a igreja de São Bartolomeu. Nessa região, ela tinha muito mato. Era uma região com uma floresta bastante densa na época. Não tinha, era um morro e havia algumas caminhadas, algumas entradas, apenas com o intuito de fazer com que as pessoas passassem por elas e dessem no manguezal ou pudessem caçar alguma coisa ali. E aí, esse homem, ele estava passando por essa região e nela viu um homem alto, todo ensanguentado, com uma adaga na mão. Ficou assustado. Quem é que não ficaria? Ele estava em cima de uma pedra, um homem em cima de uma pedra, alto, todo ensanguentado, cabelo comprido, com a adaga na mão. Ele saiu correndo, desesperado. Agoniado, chegou com seu dono, que na época era o dono das terras, Bartolomeu Gato, e que enfrentava uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas da região acreditassem no santo que ele acreditava, que era São Bartolomeu. Bartolomeu Gato, São Bartolomeu. E aí o que aconteceu? Na época as pessoas acreditavam em São Gonçalo. E aí quando esse homem chegou lá, dizendo que viu essa imagem, ele convidou esse escravo para poder ir no seu altar e perguntou se a imagem que ele havia visto era a imagem daquele santo. Reza a lenda que sim. E o escravo disse que sim. E aí o que aconteceu? Bartolomeu Gato tratou logo de convencer as pessoas da região sobre a visão que o seu escravo teve e também convenceu o rei de Portugal, que enviou uma quantia muito grande de dinheiro para construir a matriz de São Bartolomeu do jeito que vocês conhecem hoje. Beleza. Entendido esse momento, nós já sabemos aqui por que a igreja de São Bartolomeu foi construída, e naquele lugar onde você vê hoje é justamente próximo de uma pedra que é chamada de Pedra de São Bartolomeu. Se você olhar ali naquela área da frente, você vai ver que tem uma pedra ali. Aquela pedra é a considerada pedra que o escravo africano viu o Senhor, o São Bartolomeu, naquela região. Bem, sobre a festa de São Bartolomeu é importante falar. Por quê? Apesar da igreja ter
iniciado sua construção em 1640, aí você tem várias variações. Tem gente que começa o período de festividade não, de funcionamento da igreja por volta de 1651, outros vão colocar 1658. Independente disso daí, na década seguinte, a igreja entra em funcionamento, segundo constam os registros. O padre Sampaio, ele é o primeiro padre a fazer parte ali da igreja. E aí, o que é que vai acontecer? O funcionamento da igreja vai criar umas rotinas, e essas rotinas vão surgir, vão fazer com que a festa que nós conhecemos hoje, com os marcos que nós conhecemos hoje, venham a ser construídos ao longo do tempo. O primeiro marco que a gente tem da festa de São Bartolomeu é qual? É o pregão. O pregão acontece no mês de julho. E vale ressaltar, por que acontece no mês de julho e não no mês de agosto? Já que a festa é no mês de agosto. Bem, o pregão, hoje, se eu anuncio alguma coisa na rede social, todo mundo sabe em menos de uma hora, né? Minutos já está todo mundo sabendo, ciente do que está acontecendo. E se eu estiver fazendo um convite, as pessoas chegam, pronto. Mas naquele período não tinha rede social, não tinha internet, não. O meio de transporte principal era o cavalo, o jegue, o burro, o jumento, o boi. E para as pessoas chegarem na região, nas cidades vizinhas, para comunicar que a festa estava chegando, precisava de um tempo. Então o que acontece? O pregão ele surge justamente para poder comunicar às pessoas da região, da cidade de Maragogipe, das vilas pertencentes à cidade de Maragogipe e das cidades e vilas do seu entorno, chegando até Salvador e Feira de Santana, São Felipe e outros mais. Então, havia necessidade de comunicar, e para isso havia necessidade de se comunicar com antecedência. E aí as pessoas saíam a cavalo, tropeiro ou qualquer outro, para comunicar nessas outras cidades. O tempo para chegar nessas cidades às vezes demorava muito, dependendo da cidade, até uma semana, 2 semanas. E aí o que acontece? O tempo para chegar lá e para voltar, muitas das vezes durava justamente o tempo de um mês. Além de haver a necessidade de ter um tempo de descanso lá. Então, quando é que começa o segundo marco? Banda Anunciador, primeiro domingo de agosto. Isso porque teve a alvorada. Eu não vou contar a alvorada, que é a virada do mês de agosto. É o segundo marco, Banda Anunciador. As pessoas vêm de outras cidades para poder descansar para a festa. As pessoas, hoje em dia, as pessoas costumam ir para as cidades e para os locais por causa do meio de transporte facilitado, somente no dia, um dia já vai e volta, bate e volta, tem tudo isso daí. Mas naquele período não. A pessoa vinha para ficar com a família, é como se fosse um período de férias. A pessoa vinha para ficar com a sua família, então ela vinha no período do bando, ficava ali, se divertia naquele momento, naquele primeiro domingo, e acabava ficando o restante do mês para poder passar a lavagem do templo, que é o terceiro marco. É o momento em que crianças, jovens, adultos, idosos tiram o seu tempo no segundo domingo de agosto para poder lavar o templo de São Bartolomeu, retirando de lá todos aqueles grandes bancos, cadeiras, bancos pesados de madeira, tira para lavar tudo. E essa lavagem acaba não sendo uma lavagem apenas do templo, do espaço sagrado, mas também uma lavagem espiritual. Muitas pessoas acreditam muito nisso. E aí
começa a vir vários outros marcos, como por exemplo a lavagem de rua. Bem, a lavagem de rua ela tem algumas questões que a gente precisa pontuar, mas eu não vou me prolongar muito não, já tem quase 10 minutos aqui. Ela tem um ponto que é principal, ela faz parte da cultura popular, do samba de roda, principalmente os negros africanos que eram proibidos de entrar na igreja de São Bartolomeu. Ela faz parte justamente dessa raiz afrodescendente que nos faz ser o que somos hoje. E nós não podemos esquecer desse marco, desse momento. Além disso, mas infelizmente a lavagem hoje está sendo usada de uma forma diferente daquela inicial, que era mais cultural. Hoje ela está mais midiática. Além da lavagem, nós temos aí o período do novenário, o dia de São Bartolomeu e a procissão de São Bartolomeu, que é um marco muito importante, porque a comunidade, principalmente as comunidades rurais, chegam para a festa para poder se divertir. É um momento de descanso, é um momento de ir à igreja, de pedir proteção e tudo mais. Então, a festa de São Bartolomeu ela é uma festa sagrada, e isso é importante ser ressaltado, assim como tantas outras festas sagradas que possuem no município de Maragogipe. A festa de São Bartolomeu pode ser considerada como a festa maior, porque o São Bartolomeu é o patrono da cidade de Maragogipe, é o patrono do município de Maragogipe, e é o que faz com que todas as pessoas ali participem efetivamente da cultura maragogipana. Bem, espero que vocês tenham gostado desse momento. Eu gostaria de ter um pouco mais para falar para vocês, mas eu acredito que isso daqui, essa aulinha pequena, vai fazer com que vocês queiram conhecer um pouco mais, e aí pode perguntar para o professor Márcio aí, que ele vai te ajudar nesse processo, tá? De aprender um pouco mais sobre a história do seu município, do município de Maragogipe e da sua região aí do Guaí. Tchauzinho, tchau, tchau.